Muito bem, estamos aqui, mais um Flip Talks, e eu tenho a honra de estar aqui para um papo legal, para a gente conversar com o Giovanni Doliffe. Giovanni, seja bem-vindo ao Flip Talks. Fala, Otton, obrigado pela oportunidade de estar aqui, é um prazer. Muito bom. Giovanni está aqui, fez uma palestra com muita audiência agora há pouco aqui no Vela Show, e aí a gente fez questão de fazer aqui um papo com ele para que a gente trouxesse mais informações sobre meteorologia. Meteorologia é um assunto que me preocupa desde o começo do nosso projeto. Eu conheci o Giovanni Doliffe fazendo um curso online. Eu vi que ele estava fazendo, tinha um cara que fazia um curso online de meteorologia. Eu falei, eu sou navegador, eu preciso aprender isso daí. Fiz o curso, fui trocando ideias com o Giovanni, a Flip nem existia ainda. E depois disso, quando a gente começou a Flip, eu falei, poxa, um dos conteúdos que eu preciso entregar para os meus flippers, para os usuários dos barcos da Flip, é um planejamento meteorológico. Então a gente criou o boletim semanal que a gente entrega toda semana, um boletim nas regiões onde a Flip tem barco. A gente entrega um boletim gravado pelo Giovanni Doliffe no final da semana, quarta, quinta-feira, dizendo a previsão para o final de semana. Mas vamos lá, vamos começar a bater um papo aqui com o Giovanni. Giovanni, que é parceiro de longa data, né, Giovanni? Começamos, acho que, os primeiros contatos nesse curso que eu fiz e o nosso primeiro Vela Show, que foi lá em Niterói, não é isso? Foi, e esse primeiro contato, você falou do curso, isso aí deve ter sido em 2018, 2019. Foi antes da pandemia. Quando você velejava ainda, com o Márcio, né? Ao longe ainda de pensar na Flip. Não tinha, Flip não estava nem no papel ainda. E aí, na verdade, para mim foi um laboratório, aprendi muito, apoiando vocês nas navegações que vocês faziam. Era o começo também, eu estava tentando entrar nesse meio que me atraía bastante, que eu percebia que a meteorologia que eu conhecia podia ajudar muito quem estava navegando. E nesses papos que a gente teve, isso foi ficando cada vez mais claro, né? Que eu podia ajudar muito quem estava navegando. E aí, quando a gente se encontrou lá em Niterói, vocês começando com a Flip, né? E aí ficou evidente que aquela que era quase que uma brincadeira de amigos, né? Podia ser uma coisa profissional, ajudar todos os flippers, né? Os cotistas, nos seus finais de semana, durante a semana, trazendo mais segurança, né? Porque eu acho que quando você tem uma informação de alguém que você conhece e confia, você faz aquela atividade com mais tranquilidade, né? Então, o objetivo desses boletins semanais é mostrar, em linhas gerais, de forma objetiva, o que de mais importante vai acontecer na atmosfera. Principalmente se tem algum ponto de risco, alguma ameaça para quem vai navegar, que é a última coisa que a gente quer, né? Navegar, velejar é uma experiência incrível, sozinho, com amigos, com família. Foi o que me atraiu para esse meio, né? Eu não cresci nesse meio, não tinha tido contato, mas me encantei com essa possibilidade de ter momentos incríveis com amigos, família, parentes, ou sozinho, né? Mas aí eu percebi o quanto a meteorologia iria ajudar nisso. E toda semana, então, eu busco mostrar o que de mais importante está acontecendo, os riscos, e também, Otton, eu acho que as pessoas que velejam, principalmente, são mais curiosas em aprender. E aprender, sim, é verdade. Não é só saber, posso navegar, não posso navegar. Como usa o vento para se mover, então ele tem essa curiosidade de entender um pouco como é que funciona o vento. O que gera o vento, por que hora tem vento, hora não tem vento, né? Não é só um motor que você liga e chega onde você quer. Não, você tem uma vela. E a parte mais legal, né? Você curte, é não ter o barulho do motor. Que tem hora que é legal acelerar motor, não tenho nada contra quem usa lancha. Sim. É muito legal também. Mas no velejar, a parte legal é quando você desliga o motor, quando você está só na vela, é só o vento, é o mar, e você curtindo aquele momento. A interação com a meteorologia no velejar, ela é muito mais intensa e tem muito mais influência. Isso é interessante, conversando com os nossos cotistas, Giovanni, que muitos dos nossos cotistas estão começando a ter as primeiras experiências com um barco à vela através da Flip. E tem uma questão interessante que é assim, muitas vezes, você quando tem um barco à vela, você se preocupa, puxa, será que vai ter vento? E quando você começa a velejar e você começa a se preocupar com a segurança, você fala assim, puxa,
será que vai ter vento, mas será que vai ser muito vento? E como é que vai estar a onda? Né? Porque assim, o dia perfeito é aquele dia que não tem chuva, né? Que tá com sol e tem um vento. Eu costumo dizer que o vento ideal é o vento de 15 a 20 nós. Esse, para velejar no veleiro oceânico, é aquele dia perfeito, né? Mas esse é um dia difícil de acontecer, porque tem finais de semana como esse, se você for a Paraty, tá zero vento, tá uma piscina, né? Que é uma delícia para você curtir com a família, mas dificilmente você vai velejar, né? Você vai velejar muito pouco, né? E o ao contrário também é perigoso. A gente teve, eu lembro, um evento que me marcou muito aqui na Ilhabela, foi quando eu tinha um barco em cota aqui na Ilhabela e nesse período que eu teve um evento muito forte. Foi final de abril de 18. Inclusive faleceu uma moça que caiu de uma lancha, você lembra disso? E era a modelo Caroline Bittencourt. Exatamente, uma modelo. E isso me marcou muito, porque eu vi o quanto você estudar e prever a meteorologia é importante para a segurança e que as pessoas que muitas vezes têm esse tipo de acidente são justamente as pessoas despreparadas e que não se preocuparam, porque aquele evento era previsto, né? Você lembra um pouco desse evento? Eu lembro, eu estudei, foi um final de abril, estava vindo uma frente fria e antes dela desceu um vento de noroeste muito forte, né? O pré-frontal desceu muito violento. Eu estudei na época, tem até um nome ali, é uma intrusão seca que chama. É um ar seco que entra na frente fria, evapora as nuvens, o ar esfria, ele desce, despenca, vem com muita força. E a gente teve registro aqui nos anemômetros da Muito Bons Ventos de 68 nós. Nossa, mas olha só, 70 nós. Mas olha só, quando chegou em 68, o equipamento parou de funcionar. Quer dizer que poderia ter... depois ele voltou alto, então dá a impressão que a curva subiu mais. Subiu mais de a gente pode ter tido 80, 90 nós naquele evento. Foi um evento... Foi um evento extraordinário. Mas foi previsto, né? Foi subindo e eu lembro que assim... Tinha previsão de vento... Ele passou em Santos, né? Inclusive as pessoas aqui foram alertadas. Não vá... Essa própria pessoa do acidente da lancha foi orientada a não sair para navegar. E as pessoas não acreditam que essas coisas podem acontecer, né? Sim. Foi. E eu tenho até uma história interessante, porque esse dia eu estava em Paraty, estava com o meu veleiro, um Ranger 22, e eu estava vendendo o veleiro. Então eu tinha recebido um casal para mostrar o veleiro. E estava um dia lindo, espetacular. A ideia é que a gente desse uma voltinha curta até as 2 da tarde, porque eu sabia que no final da tarde podia entrar uma porrada. Tinha previsão. E aí a gente vai navegando, velejando, conversando, curtindo o mar, curtindo a praia, a hora passa e você não se dá conta. Vai numa praia, vai em outra. Quando a gente estava voltando, que eu olhei no relógio, já era quase 5 horas, eu olhei para a serra, já estava fechando o tempo. Cara. Você falou. Eu consegui parar na poita, mas não deu tempo de ir do barco até o pier, no bote. Vocês pegaram a ventania no barco. Indo de bote, do barco de bote. A sorte é que o vento era a favor. Empurrou. A gente bateu com tudo assim no pier. Santo de casa não faz milagre, né? A gente se distrai, cara. Eu me distraí com o horário. Eu sabia que tinha, mas eu me distraí. Aí, quando chegou no pier, eu fiquei segurando o bote, porque o vento era tanto, o bote estava querendo voar. Eu fiquei no bote, falei para eles, desce, vai no pier e se abrigam, que eu vou amarrar aqui no cunho, né, o bote, porque ele vai voar que nem pipa. E não deu outra, cara. Eu amarrei bem ele e saí rápido. A hora que eu saí, ele voou e ficou pendurado pelo cabo, voando que nem pipa. Olha. E eu mal consegui andando até o abrigo ali depois. São eventos... Então, são coisas que você tem que estar muito atento. Tem que estar atento e tem que estar preparado. Porque, assim, o que eu costumo dizer é que é inevitável você pegar situações de vento forte, de chuva. Por melhor que você tenha a previsão, é inevitável. Até por outros motivos, né? Como foi nesse, né? Eu me distraí com o horário e tal. Agora, 2 finais de semana atrás, teve a regata Ubatuba-Ilhabela. Sim. Que as previsões eram 0 vento. A gente ia largada ao meio-dia, ia ter 2, 3 nós de vento e não ia ter nada, ia ser uma coisa... A gente largou com 15 ou 20 nós de vento e fomos assim durante 1 hora, 1h30, completamente fora das previsões. Mas isso tem uma explicação.
Você deve ter acompanhado na regata Ubatuba Ilhabela, não sei se você acompanhou. No dia anterior, eu falei que a brisa era um pouco melhor. E aí eu te perguntei, eu vou pela costa ou vou para mais aberto? Você falou, não. Não precisou, né? Não precisou, mas eu queria que você explicasse como é que uma coisa que foi diferente da previsão. Porque assim, as pessoas acham assim, Giovanni Dolife errou na previsão, né? Pô, falou que não ia ter vento. Que pode acontecer, né? Entrou 20 nós de vento. Que pode acontecer, ninguém é 100%. Teve um fenômeno aí que fez esse vento acontecer. Eu não sei se você... a gente estava com ventos assim, mais para fora, né? Tinha uma pista de ventos de nordeste, né? E o relevo, a serra aqui, influencia muito nesses ventos. Nessa época de inverno aqui. Então, e esses modelos, eles não têm resolução para pegar esse efeito local. A costa toda recortada, né? Ilhas, entradas, porque quando aquece um pouquinho o continente, já muda esse escoamento de vento que está lá fora, ele encosta. Ele entra. Sabe? Então tem o efeito da brisa local, mas tem esse vento de fora que encosta. E outro efeito que eu percebi é que quando a gente largou, estava nublado. E vinha uma nuvem mais escura do alto mar para dentro do continente. E o que aconteceu? A regata transcorreu por 1h30 com ventos bons de 15, 20, 25 nós, e a nuvem foi abrindo. A gente olhava no horizonte, começou a ficar azul, céu azul no horizonte. Aí foi indo, quando deu metade da regata, o vento parou de um jeito impressionante. Que o barco, nós ficamos no Navionics acompanhando, a gente ficou 1 hora ou 2 horas praticamente parado no mesmo lugar, boiando. Tinha previsão de ressaca, o mar estava alto, né? Então tinham ondas, eu fiquei até preocupado, porque teve uma hora que eu comecei a ir próximo da costa, e eu fiquei preocupado do barco derivar até a costa e eu ia ter que abandonar a regata e ligar o motor. Então eu dei um bordo, mas assim, a gente ficou parado. Bom, fato que de quase 100 barcos, só um barco conseguiu chegar até as 5h30 da tarde, que era o prazo limite da regata. Então, e aí se confirmou a previsão de pouco vento. Teve um evento de vento, mas não foi a base da previsão. Sim. Tem esses efeitos, então, justamente da geografia, né? Você tem a Ilhabela ali, você tem o Ubatuba, tem Caraguá, e o litoral não é reto, né? Você tem várias praias, as enseadas, ilhas. Então, isso tem uma influência no escoamento de grande escala. E ao longo do dia, à medida que esquenta o continente, o balanço de peso do ar, porque o ar se movimenta pelo peso da atmosfera, que é a pressão que a gente chama. A pressão que é? É o peso do ar no chão. Onde o peso do ar no chão é maior, esse ar vai espalhar. Na superfície a gente sente o ar escoando. Então quando você aquece uma região como o continente, você aquece o ar, esse ar fica mais leve, diminui a pressão ali. Então relativamente o ar que está no mar está mais pesado, vai empurrar o ar para dentro. Tá? Só que não é simples assim, porque o litoral é todo recortado, tem ilhas. Então você tem essas forças em várias direções. Vão se somando os vetores. Então às vezes uma pistinha de vento que estava encostando ali, quando entra a brisa, modifica a circulação. E aquilo que eu tinha te falado, a brisa ela se forma primeiro na costa e depois atrás dela fica a calmaria. Porque o ar sobe, vai a brisa, ele sobe no continente e desce lá atrás. Aonde ele desce, para o vento. E essa célula de circulação ela começa estreitinha no litoral e ela vai se expandindo para fora. Então essa linha de calmaria ela vai indo. Dependendo do timing que você vai saindo. Então, dependendo também do horário que você passa, você pode pegar essa linha de calmaria. E ela vai interagir com o vento que estava fora. Essa pista que vocês pegaram de vento. Então, é uma dinâmica muito cheia de variáveis. Cheia de variáveis. Muito bem. E os modelos não enxergam nesse detalhe. Não enxergam. E você acha que com o tempo, se a tecnologia vai trazer mais recursos que talvez fiquem mais perfeitas essas nuances? Melhora. Já nesse caso, por exemplo, se você usar o modelo de 1 km, que tem lá no Predict Wind, ele te ajuda a enxergar essa evolução da brisa. Tá. Ele erra no timing e erra na intensidade, mas ele te mostra se nesse dia esse processo deve acontecer. Interessante. E aí vai a observação, né? Você que está navegando, você fica de olho, você está vendo que está dando um ventinho ali, está vindo, uma calmaria, você fica... Então você entende um pouco dessa dinâmica, que esquenta, esfria,
e a brisa, a linha de calmaria que vai avançando, e você fica de olho observando. Então tem que ter uma combinação entre o que o modelo está mostrando e você interpretar a partir daquilo que você conhece do comportamento naquela região. E você tem que somar ainda o efeito da grande escala. Sim, Né? são Porque as se está baixas tudo pressões, parado, as altas aí é só a pressões. brisa que vai contar. Mas se vem um soprinho de vento de sudoeste lá de fora, já bagunça tudo isso. Se tem uma pista de nordeste que encosta, já bagunça tudo isso. Então tem toda essa interação. Muito bom, Giovanni. E agora vamos falar um pouquinho, Giovanni, da última expedição que você teve a oportunidade de fazer. O Giovanni Dolif foi convidado para participar como meteorologista de uma expedição à Antártica. Incrível. Então conta pra gente como é que veio esse convite, qual era o barco e conta um resumo aqui pra gente do que foi essa fantástica viagem aí que você fez. E o outro ponto, sob ponto de vista de meteorologista, né? O que mudou para você dessa experiência como meteorologista, além de ter feito o trabalho de previsão, de acompanhar no dia a dia, sim, né? E o que mudou na tua visão como meteorologista fazer uma expedição dessa grandeza? Eu já te digo que mudou bastante. Vou deixar para falar depois. Beleza. Foi incrível a experiência. Foi um presente, né? Foi um convite. Graças ao trabalho que eu faço de meteorologia, me chamaram para fazer um trabalho, gostaram do meu trabalho. Primeiro me conheceram por uma postagem de nuvem que eu fiz no Instagram, #Cell. Souberam da minha existência. Aí, a partir daí, do Instagram, me chamaram para um apoio de uma travessia das Malvinas para o Brasil. E aí, a partir desse trabalho, então, o cara que me chamou, que é o Cícero, é o dono do barco, que foi para a Antártica, ele estava planejando isso. E aí, vendo o meu trabalho, ele falou: Giovanni, você não quer participar da expedição como meteorologista da expedição? Oh, que legal. Foi. Então foi um presentão. Eu lembro que quando ele me chamou para esse primeiro trabalho, ele não tinha me convidado, ele chamou para fazer só esse trabalho de uma travessia que ele ia fazer. E aí ele comentou que ele estava fazendo essa travessia em preparação para uma expedição futura que ele faria. Na hora que ele falou isso, na hora eu já... se tiver uma vaga, eu me candidato. Tô dentro. Falei brincando, na maior inocência. Dá pra lavar o banheiro, eu tô dentro. Mas assim, sabe quando você brinca assim, tipo, não, imagina, né? Já tá tudo fechado, tudo certo. E veio o convite. Depois que ele voltou dessa travessia de preparação, me chamou para ir velejar lá no Endurance, um veleiro 64 pés, um veleiro polar, casco de alumínio, né? Feito para altas altitudes. É o mesmo casco, mesmo alumínio que fez o barco Paraty 2 do Americlink. Foi feito na mesma época. Teve esse e mais alguns outros, né? Então, um barco preparado para isso. E ainda assim foi reformado por 2 anos. Né? Bom, quando ele fez o convite, eu topei na hora. Falei, não, nem pensar. Ele falou, não, Giovanni, não tem pressa para responder. Você pode conversar com sua família, ver lá no seu trabalho. Eu falei, não, eu vou conversar com a minha família, mas eu vou ver no meu trabalho, mas eu vou. Agora a gente vê quem manda em casa, né? Que eu tenho uns que a gente conhece. Não, deixa eu perguntar pra minha esposa se eu quero ir. Não, mas olha só, não é bem quem manda. Não, né? É você entender como é que funciona a dinâmica. Tem a estratégia. Então, olha só, vou contar então, já que você tocou nesse ponto. Eu cheguei, foi um domingo à noite, cheguei em casa, tarde. Domingo, na segunda cedo, no dia seguinte cedo, café da manhã. Falei, Ju, fui convidado para uma expedição para a Antártica. Falei, nossa, que legal. Falei, pois é, muito legal, né? Ela, legal. Ponto. Mudou o assunto. Aí uns dias depois, uma semana depois, ela falou, e aí, Giovanni, como é que ficou aquele negócio lá da Antártica? Você não falou mais nada, desistiu, não vai mais? Não, como assim? Tudo certo. Eu falei, como assim, tudo certo? Você não falou nada? Eu falei, você achou legal. Você achou legal, pronto. Agora já tá tudo. Não, agora eu já falei que eu vou, agora não dá pra voltar atrás mais. Estratégia é boa. E aí a mulher também. Mas era um sonho, ela sabia que era um sonho de vida, né? Teve todo um ajuste na dinâmica de vida, porque ficar 2 meses fora de casa, inclusive no trabalho, né? Eu tenho um trabalho que me dá 1 mês de férias por ano. E eu tinha que ficar 2 meses fora. Então eu tive que emendar férias, uma coisa que tradicionalmente lá no meu trabalho não se faz. Então foi até um pouco tenso em alguns momentos a negociação. E o que eu tive que ceder é que eu não consegui ficar até o final da expedição. Das Ilhas Malvinas eu precisei voltar de avião. Voltou de avião, você reduziu o período para quanto tempo? De 82 dias eu fiquei 70. Pois. Então você ficou bastante, 2 meses, mais de 2 meses. Isso, a maior parte. Bacana. Então, valeu a pena a negociação, porque é dos 70 dias. Legal. Totalmente, né? Legal. Bom, e aí
saímos, aí, planejamento meteorológico, então já um ano antes, olhando como é que era o gelo, a grande preocupação é o gelo. Gelo e o Drake, né? Estreito Drake, temido, né? Aquelas ondas, e que a gente viu que realmente não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Conta pra gente como é que foi. O barco saiu da onde? A gente saiu de Santos no dia 25 de novembro de 2023. Tá, novembro de 23. No dia que a gente planejou bem a meteorologia, estava um lindo dia de chuva. Já estava marcado o dia. Vamos embora, né? Vamos embora. Barco desse que tá indo pra Antártica, é uma chuvinha que vai fazer mudar o programa. Exatamente. O vento estava a favor, era isso que importava. Isso que importava. Já tivemos um perrengue logo na primeira semana. Aliás, eu passei mal na primeira noite. Opa, isso é tradicional. Isso até pro pessoal, pros flippers, né, saberem que... Pô, um cara que estava indo para uma expedição fantástica, passou mal na velejador, né? Você tem barco, você tive barco, né? Passou mal no primeiro dia. Na primeira noite. A gente saiu 2 da tarde, 5 da tarde, já estava passando mal. 3 horas depois. Mas foi no começo, tinha um médico a bordo. Saiu à noite ou saiu durante o dia? No começo, no meio do dia. Meio da tarde. Meio da tarde. Mas a gente tinha um médico a bordo, então ele logo orientou. O Marcão, o capitão, muito experiente, também já tinha falado a técnica dele. Ele logo vomita e já fica melhor. Fica melhor, né? Sim. Eu falei, bom, vamos fazer isso. É horrível. Mas... Eu faço mal, mas invariavelmente é assim, 1, 2 dias... máximo no terceiro dia, até a pessoa mais sensível de enjoo, ela para de enjoar. Já fica uns 2 dias meio mareado, depois o organismo acostuma. E ele trouxe um medicamento lá também que eu acho que ajudou bastante, o Estugeron. Tá. Você pode tomar uma dose pequena, pode até começar a tomar antes de navegar. Dica boa aí, ó, para os flippers. Você Estugeron, é isso? Estugeron. Fica Estugeron, aí. 2 dias antes, você pode começar com uma dose pequenininha. Ele atua lá no labirinto, naquela coisa da química lá que te dá o equilíbrio. E aí você fica o corpo legal. Aí eu tomei, fiquei melhor, me adaptei. E as nossas travessias não eram muito longas. Eram de 4, 5 dias. Então, começava a tomar o remédio um dia antes de sair, estava legal. Se no primeiro dia, segundo estava legal, eu já parava de tomar o remédio, o corpo se adaptava e beleza, ia embora. Tranquilo, não tive mais problema. Ótimo. Então, aí você resolvemos de cara. O tiro foi... Rio Grande, direto. Direto. Já tivemos um problema sério, perrengue sério, calço hidráulico no motor. Calço hidráulico, por questões de... Puxa. Entrou água pela saída de escape. E aí deu... A gente estava adernado, aí a onda batendo no escape. Tinha um sifão, né, para a água não ir. Mas a pressão das ondas passou o sifão e encheu de água o motor. Aí cheio de água. Parou o motor. Aí viramos o contravento, né, que dá aquela capeada. E aí fizeram o procedimento, o Marcão, capitão bastante experiente, conseguiu arrumar rápido. E em Rio Grande a gente precisou fazer uma válvula para o escape. Tivemos que sair atrás de um torneiro para arrumar uma válvula para fechar o escape para não ter problema. E aí saímos de Rio Grande o segundo perrengue. A nossa quilha, tem uma bolina móvel, então ela entra água, né? Tem uma entrada ali, não é estanque, não é vedada. Então tem uma caixa ali dentro, a caixa da bolina, que é cheia de água. E ela entra um pouquinho assim no barco, essa caixa. E saindo do canal de Rio Grande, tinha umas ondas muito grandes, porque ali a corrente saindo e a onda chegando. Quando a corrente é contra as ondas, dá uma empacotada nas ondas, elas crescem, elas sobem. E aí batia muito. Essa água começou a entrar no barco, cara. A vedação dessa caixa da bolina não aguentou a pressão. Você via jorrando assim, ó, jorrando água. Aí tome tubolite. Tubolite, velho, bom tubolite. Eu tenho uma história boa com tubolite também. O velho milagroso tubolite resolveu. Bati o dedo aqui, desligou o microfone. E aí fomos até Mar del Plata. Legal, lugar bonito pra caramba. Comida boa e barata, né? Porque a Argentina, o peso está desvalorizado. Eu tive na mesma época, um pouquinho antes da tua... Vou comentar daqui a pouco. Mas aí, Mar del Plata... Mar del Plata, aí sim. Aí, Puerto Madryn, que é outro lugar espetacular, meio desértico. Aí você já começa a sentir a coisa ficando meio inóspita, assim, né? Já não é um lugar mais tão... para qualquer um. E aí, dali, a gente ia vir uma porradaria. A gente resolveu sair antes. Para não ficar esperando muitos dias. E aí, o primeiro grande desafio assim, de planejamento foi passar na pontinha final da América do Sul, que é o Estreito de Le Maire. Tem uma ilha. Você vai pelo canal de Beagle, aí você passou antes de entrar no canal de Beagle. Antes do Ushuaia? Antes de Ushuaia. Antes do Ushuaia. No finalzinho da América do Sul, você fazer a curva para ir pro Beagle. Você entrar pro Beagle. Exato. É no Uruguai ali?
Ali é o quê? Ali é Argentina, no finalzinho ali. Na pontinha mesmo final. Acaba o continente. Lá embaixo, Uruguai antes. Isso, no final da América do Sul. Acaba o continente e tem uma ilha, que é a Ilha dos Estados. Aí tem um estreitinho ali que você passa. Só que ali tem correntes muito fortes. 5, 6 nós de corrente de maré, inverte a cada 6 horas. E a gente ia vir de Puerto Madryn, 5 dias navegando para chegar ali e tinha que acertar o time. E mais do que isso, não bastava ter a maré a favor da gente, não podia ter onda contra. Porque é o que fez em Rio Grande, faz as ondas crescerem. E o pessoal experiente, acho que até o Aleixo Belov fala que ele já pegou ali mar muito pior do que o Drake. Por causa desse efeito das correntes fortes. Então a gente planejou, eu usei lá o software de roteamento que a gente usa, com previsões de correntes, que o Predict Wind tem excelentes. Eles estão, há pouco tempo lançaram previsão de correntes com alta resolução, corrente de maré. Não é só corrente de oceano, corrente de maré. Alta resolução, conseguiu prever muito bem. A gente media a corrente com o barco e bateu certinho com as previsões. Que legal. Então nós conseguimos acertar o timing e foi maravilha. Maravilha, entrou super certinho, passamos no timing. Aí chegando lá no Beagle, tem aquelas porradas de vento dali. Aí a gente se abrigou um pouco antes de Ushuaia. O interessante do Beagle é que você pega vento forte, mas não tem onda. Que nem mais ou menos aqui no canal do São Sebastião. Entra uns ventões, mas é só onda de vento, não é onda de mar. Tá, obrigado. O Beagle tem essa Então é só você sair um pouquinho do vento ali, se quiser se abrigar, beleza, o mar tá tranquilo. E aí a gente dormia uma noite antes de chegar em Ushuaia. Bom, aí vem o planejamento do Drake, né? Esse foi o segundo grande desafio. Aí vocês pararam no Ushuaia. Ficamos dias esperando a janela para cruzar o Drake. Janela para cruzar o Drake. A gente queria passar no Horn, né? Dar uma passadinha, tranquilo e cruzar, né? Legal. Se desse para descer no Horn, melhor ainda, né? Então a gente ficou ali em Ushuaia. Aí planejamos uma data, porque a gente tinha um limiar muito bem definido do que a gente queria de meteorologia para cruzar. Esse limiar era 3 metros de onda. Então o capitão, conhecendo o barco, as condições do barco muito pesado, estava com a proa um pouco embicada, a gente não queria arriscar, e não queria arriscar mesmo, era expedição. Claro, e se você tem a possibilidade de fazer uma previsão, para que você vai se aventurar a alguma coisa... Era uma expedição, né? Não precisava provar nada, era um passeio, a ideia era chegar lá. Chegar com segurança. E a previsão do tempo é justamente para isso. Exatamente, para fazer esse planejamento. Então a gente colocou uma data. Quando foi chegando perto, as previsões aumentaram as ondas acima de 3 metros. Aí a gente adiou essa data mais 3 dias. Aí, nesse meio tempo, a gente foi para Puerto Williams, para ficar mais perto, né, do Horn. Aí a previsão aumentou de novo as ondas. Aí a gente foi para Puerto Toro, mais perto. Nós fizemos, até fazer uma interrupção. O Flip Boat Club fez uma expedição ao Cabo Horn no ano passado, em que a gente alugou um veleiro polar também lá no Ushuaia, e nós saímos do Ushuaia, fomos a Porto Williams, de Porto Williams, Porto Toro. Porto Toro você sai também com uma previsão de janela para fazer o que a gente chama de ataque ao Cabo Horn, porque o objetivo era passar pelo Cabo Horn, também uma chance, talvez, em 1 em 5 de desembarcar, porque é difícil desembarcar. Sim. Quando a gente estava fazendo... Porque não é só chegar e desembarcar, você tem que ter janela boa para voltar. Né? Exatamente. E aí tinha uma previsão de uma entrada muito forte de vento, e de fato a gente fez a virada, estava tranquilo. Pegamos assim, eu tenho, inclusive no nosso Instagram, quem acompanha viu lá, eu filmando lá, um mar bem tranquilo, ondas de 2 metros. Tem gente que até brinca, não valeu, no Horn desse jeito, não valeu. Desse jeito, pra mim foi igualzinho. No que a gente virou, entrou 50 nós de vento, aí empurrando a gente pra frente e subimos tranquilo. Mas foi uma expedição muito bacana. Nós fomos em 2 barcos, éramos eu e mais 7 cotistas da Flip. E esse ano nós vamos repetir, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Boa, então vamos lá. Projetos. Então vocês passaram o Horn, estava tranquilo. Aí, então, esperamos ali em Puerto Toro, aquele vilarejo pitoresco pra caramba, né? O mais austral do mundo. De pesca, né? Tem aquelas gaiolas da 26 ou 30 habitantes só em Porto Toro. É só uma base meio pesqueira, assim, e lá é a exploração de pesca de centóias. Aqueles caranguejos, centóias. King crabs. Isso. Então... E aí a gente ficou ali, foi a última base para o ataque no Horn e o Drake. E aí a gente queria a gente queria as duas coisas, a janela para cruzar, e que passasse no Horn com condições
para a gente pelo menos parar, tirar umas fotos, né? Lógico. Ainda que não conseguisse subir. Aí então a gente viu quando que seria a janela boa para cruzar e saiu umas 9 horas antes, que era o tempo de Puerto Toro até o Cabo Horn. Para a gente chegar no Cabo Horn no começo da janela com tempo bom e poder cruzar com as condições boas. Então foi no dia 4 de janeiro desse ano que a gente fez esse ataque. Então não deu para subir, porque se a gente parasse e subisse, ia perder o timing da janela do Drake. Ninguém queria arriscar o Drake, né? Dá para brincar, né? Não deu para desembarcar. Não desembarcamos no Horn. E seguiram em frente. Passamos devagarzinho. Como é que foi a passagem do Drake? Então, aí o Drake, legal, foi dentro daquilo, 3 metros de onda, legal. Só que, assim, você fala em 3 metros de onda, uma coisa é 3 metros de onda aqui, é um tipo de ondulação. Aqui a gente tem poucos sistemas de onda, em geral não tem muito. Então passa uma frente fria e gera um sistema de onda. Então é uma onda que vem de uma direção, que vem com um certo período, que você se ajusta ali na navegação e tá beleza. O Drake tem uma sequência de diferentes sistemas de ondas por causa do sistema de vento que passam. Passam ali e passam antes, né? Corrente acima, né? Mar acima. E elas vêm descendo. Então, às vezes não tem uma tempestade ali, mas esteve perto e a ondulação chega. Então, a sensação de estar lá é que você tem onda vindo de vários lados. Então, é onda de 3 metros, a onda tem mais, vem de lá, vem de cá. Então, você está indo, de repente, pá, bate uma onda de um lado. Você está indo, pá, bate uma onda do outro lado. Assim. É muito louco. Você não encontra um ajuste de ondulação do barco, sabe? Ele fica sempre meio... Pegaram vento, foram na vela? Foi tranquilo, 20 e poucos nós, não chegou nem a 30. A gente tinha, para cumprir a janela, não dava para ficar brincando na vela. Então a gente garantiu a velocidade que a gente tinha estimado no motor. Se o vento ajudasse, a gente ajudava na vela. Mas senão a gente garantia com o motor. Um motor sailing, para garantir o tempo, queria chegar logo do outro lado. Então deu certo, tranquilo, passamos. Aí, outro ponto assim, marcante foi a decisão de quando voltar. Por quê? Porque lá na Antártida, a gente teve 8 dias fantásticos, fizemos quase tudo que a gente tinha planejado para 2 semanas, só que ia ter 15 dias de tempo ruim. E aí a gente tinha que decidir, e aí, vamos embora antecipado, uma semana antes, ou a gente arrisca e pode acabar ficando aqui muitas semanas? A gente decidiu vir logo embora. Então a gente abriu mão de ficar mais tempo, aproveitar a janela e voltar. Aí depois, a parte, assim, a Antártica a gente já sabe que é lindo, foi lindo, surpreende porque é mais lindo ainda. Mas aí a gente, por voltar antes da Antártica, a decisão foi de aproveitar essa semana para fazer os canais chilenos. Os canais chilenos. Vamos aproveitar essa oportunidade que o Donif vai contar para a gente, até para me antecipar aqui, nós estamos fazendo uma programação para agora em novembro nós fazermos de novo a expedição. E a ideia esse ano é fazer 2 expedições. São 2 barcos, um vai fazer o Cabo Horn de novo para aqueles flippers que não puderam fazer e quiserem fazer o Cabo Horn, e o outro barco vai para os canais chilenos que a gente também já havia estudado e fantástico, espetacular. Conta pra gente o que são esses canais chilenos, o que você encontrou lá. Vindo da Antártica, né? Você, tive da Antártica, o que são canais chilenos, né? Então eu vim lá com a expectativa baixíssima, cara. Mas num dos primeiros fiordes que a gente entrou ali, que é o Cenopia, cara, você tem aquelas geleiras, verão, né? Já era janeiro, e você tem parte verde. É a formação dos Andes ali, né? Isso, o finalzinho dos Andes ali. Isso, Você tem essas montanhas lindas, com gelo lá em cima, você tem trecho com floresta, verde, e você tem aquelas geleiras, que parece mesmo um rio de gelo, assim. Tem a coloração diferente, né? Um pouco mais escuro, porque fica acumulando ali muitos anos, né? Séculos de gelo, e ele vai fazendo curva mesmo, assim, e você consegue acompanhar muito bem. E vê ele chegando na água, cara. Aí ele solta gelo e fica cheio de gelo na água, cara. Parece que você está num copo de gelo ali, que você colocou gelo. Na Antártica, como é tudo muito branco, você não consegue ter essa distinção das cores, dos ambientes diferentes. Então isso surpreendeu, porque tem uma beleza que não é melhor nem pior, é diferente e que impressiona muito. É espetacular. Você vai ver gelo, você vai ver geleira, você vai subir em gelo, vai ver gelo no chão, vai navegar no meio de gelo e pode fazer trilha também. Tem lugares que tem lagos espetaculares. Você para nesses fiordes assim, tem um lago que você faz uma trilhinha e você chega, tem cachoeira. É lindo. Você vê diferença de cor da água. A água que desce da geleira que derrete tem uma cor. A água ali que é meio salobra, né? Os canais ali tem outra cor. Parece aqui no Amazonas, né? Que junta ao Rio Negro e os Solimões.
Então, você tem essa sensação lá. Bacana. Muito lindo. Tem ventos muito fortes, tem que planejar os trajetos. Isso a gente pegou lá, né? A gente navegou no canal canal de Beagle, chegamos a pegar mais de 50 nós de vento. Isso ali é comum. São preparados para isso, são barcos de alumínio ou de aço, barcos preparados para esse tipo de navegação. E você vive um negócio muito interessante que eu gosto de contar, que é o seguinte: a gente está acostumado aqui no litoral brasileiro com o clima tropical, você veleja de bermuda, de camiseta, tira a camiseta e tal. Quando você vai navegar no canal de Beagle, você tá a 0 graus, -1, você sai encapotado que nem você vai esquiar na neve. E a gente teve a oportunidade de velejar no momento que começou a nevar no barco. Você navegando e nevando, blocos de neve no convés, formando aquela camada de gelo no convés. Essas experiências fantásticas. Fantástico, incrível. E a gente vai repetir esse ano. A gente primeiro abre a expedição para os flippers em prioridade e geralmente tem sempre uma outra vaga que a gente acaba abrindo para quem não é flipper ter a oportunidade de ingressar com a gente também. Então essa experiência esse ano foi fantástico, E você confirma que realmente os canais chilenos são sensacionais. Me surpreendeu, cara. Ó, eu tava vindo da Antártica e fiquei impressionado com a beleza ali do lugar. Lindo mesmo. A gente fazia trilhas, parava, né, descia, fazia umas trilhas, ia nos lagos. Tem paisagens diferentes, lindas. Teve uma lá que parecia aquelas florestas do King Kong, sabe? Do filme do King Kong com o lago e tal. Apesar de não ter aquelas florestas tropicais, mas tinha hora que parecia que você estava naquele Senhor dos Anéis, aquelas paisagens do norte lá. Muito louco, muito diferente, muito legal. E é um clima extremo, então você vai experimentar um lugar em que é bastante inóspito. Eu quase não vi vida assim. Vida de animais, assim. A gente via uns golfinhos, a gente viu golfinhos. Às vezes alguma foca, assim, e tal. Quando a gente fez o trecho ali indo pro Pacífico, tinha algumas focas. Mas aí você sente o quanto a natureza ali é quem manda, quem dita as ordens. Isso é experiência fantástica. A gente vive num mundo, né, moderno, em que tudo é do jeito que a gente prepara para ser. E lá não, é você que tem que se preparar para o ambiente. E não preparar o ambiente para você. Então, é uma experiência fantástica de vela, de natureza, de aventura e até de vida, assim como pessoal. Experiência fantástica. E, Donif, e o que isso mudou para você como meteorologista? Boa. Qual foi, assim, essa experiência trouxe para você? O que você aprendeu que você não imaginava e que te trouxe mais experiência? Sabe o que eu percebi? Que a meteorologia não é tão importante quanto eu achava que era. Mas eu vou explicar o porquê. Porque quando você está navegando, quando você está dentro do barco, acontece um monte de coisa ali, um monte de variáveis que às vezes pesam tanto quanto ou até mais do que a meteorologia, dependendo do que a meteorologia está oferecendo. Quando eu faço esse trabalho de longe, eu estou só buscando o caminho ótimo ali para o cara. Então, você vai um pouquinho mais rápido se você for por aqui. Só que o cara ali lá dentro, às vezes ele tem que conciliar várias outras coisas. Às vezes ele tem alguém que está passando mal e ele não quer um vento orçado porque vai adernar, vai ter algum problema com alguém que não estava bem. Ou uma vela que não está legal, ele não quer abrir muito a retranca porque tem um cabo ali que não está muito legal, sabe? Ou, por exemplo, no nosso caso, estava com muito peso na proa, a proa estava meio embicada. Então, não vou por ali porque pode ser que tenha um mondinho um pouco maior. Eu não quero, né? E vários outros motivos. Motivos que você, às vezes, como meteorologista de longe, não sei, às vezes o cara não vê. Não, eu quero usar motor agora, nesse trecho, então não estou preocupado com o vento, com a vela, vou no motor. Ou não, eu quero chegar antes, então eu vou motor mesmo, que eu estou com pressa. Por vários motivos. Pode ser um motivo pessoal da pessoa. Não, estou com saudade da minha família, quero chegar antes em casa. Claro. Sabe, um monte de coisa que eu que estou de longe não faço ideia, né? Então eu entendi isso. Que a meteorologia ela é muito importante, é uma variável que precisa ter para garantir segurança, conforto e desempenho, quando for o caso, mas que não é só ela. Tem outras coisas que acontecem que quando eu estou dentro eu percebo, mas quando eu estou fora não tem nem como eles me passarem, né? É difícil me fazer participar de tudo que acontece lá dentro. Vou dar um exemplo simples. Legal. Por exemplo, a velocidade que o barco anda e a quantidade de motor, a rotação do motor. Então a gente fazia umas contas de desempenho, de quanto a gente queria gastar por milha, por hora de combustível. Né? Para que o combustível desce, para que os custos não subissem muito, né? Aproveitar o vento. Mas o perfil das pessoas, eram 9 pessoas, variava. Tinha gente que achava que não, temos que andar rápido, é segurança, para evitar não correr risco de pegar alguma virada imprevista, alguma surpresa, a gente tem que andar rápido.
Então tinha turno que o barco andava numa rotação, quando mudava o turno entrava outro, botava outra rotação no motor. Então ficava difícil eu planejar o horário de chegada, as condições, se a velocidade mudava de acordo com quem estava no turno. Você vê? São coisas que quem está de fora nunca vai imaginar isso. Eu vou achar que o cara está andando mais rápido porque uma corrente ajudou, porque alguma coisa desse tipo, né? Então são vários exemplos que eu vi ali de divergência de opinião. E aí quando a meteorologia não tem nenhum grande risco, nenhuma grande tempestade, tem uma margem, um leque de possibilidades que vai ser definido não pelo ótimo da meteorologia, mas por outros fatores, outras variáveis da dinâmica ali, da tripulação, do barco e etc. Por exemplo, a gente pegou um jibe involuntário que arrebentou o Traveler logo no começo. É mesmo. Então foi uma coisa que, com o Traveler arrebentado, a gente não podia ficar pegando o vento de popa, né? Então o planejamento muda, né? Então vários motivos que podem fazer a meteorologia ficar em segundo plano em algumas situações. Muito bom, muito bom. Mas então, Giovanni, a gente reforça, né, o trabalho importante. A Flip, então, ela entrega toda semana para os flippers os boletins que você faz. E isso faz com que os nossos flippers ganhem mais conhecimento em meteorologia, façam um melhor planejamento de onde vão se abrigar para, por exemplo, passar uma pernoite no barco. E isso tem ajudado bastante. E a gente agradece a parceria aí com você. Esperamos aí que a gente possa treinar muita gente. Além disso, tem os cursos do Giovanni Dolife. A gente divulga muito entre os flippers. Vamos aproveitar aqui para falar. Você tem... fala dos cursos. Que tipos de cursos que você tem e aonde estão disponíveis? Fala um pouquinho para a gente. Bom, tem o Instagram do #Cell, que é a principal fonte de fazer contato comigo, informações. No próprio Instagram tem um link ali, tem o Linktree, que vai para uma página que tem palestras, cursos. Mas se você não achar ali, também entre em contato comigo lá. Tô achando a câmera aqui, essa aqui. Entre em contato lá no Instagram, manda uma mensagem lá no direct pedindo o link do curso que a gente manda. Então tem curso, Otton, de roteamento meteorológico, que é essa técnica de você encontrar o melhor caminho. Então você pega as características do barco, o quanto ele anda para cada ângulo e velocidade de vento, coloca lá uma previsão de vento, previsão de ondas, de correntes, e vai te dar o melhor caminho para você chegar onde você quer. Pode ser o mais rápido, ou você pode colocar limiar de ondas. Não quero onda mais de 3 metros, ele vai escolher um caminho. Não quero vento de mais de 25 nós, ele vai fazer o caminho com ventos dentro disso aí. Então você pode fazer um curso disso, que é uma técnica muito legal. E você tem também curso mais de conceitos fundamentais de meteorologia, para você ter uma noção maior, e do Wind, que é uma ferramenta fantástica para você. Agora, esses cursos são gravados ou tem algum curso que é online que você dá aula presencial? Esses que eu falei são gravados, mas a cada tanto eu divulgo no Instagram alguns cursos que a gente faz. O que você faz é o online ao vivo. Ao vivo, né? Exatamente, online ao vivo. Tem esses vários cursos. Online ao vivo, geralmente são cursos de que duração, quantos dias? Geralmente, em média, uns 3 dias. 3 dias de aula de umas 2 horas, 2 horas. Geralmente à noite, fora do horário comercial. A gente vai ter um curso daqui a alguns meses que a gente chama de 100 instrumentos, onde a gente vai simular uma volta, um 8 no Atlântico. Descendo do Brasil, vai até lá embaixo, Ushuaia, sobe pela África, seguindo a alta, né, a circulação da alta de Santa Helena, aí cruza, vai para o Caribe, cruza o Atlântico Norte e desce. Então, 100 instrumentos por quê? Porque a gente vai olhar a meteorologia de cada região dessa. Vai ser bem legal. Vai ter um curso também mais prático, que a gente vai falar do Wind. Eu estou falando dos ao vivo, né? Isso. Que deve ser agora em... Eu não lembro se é julho ou agosto, mas a gente vai divulgar lá no Instagram. Ótimo. Segue no Instagram que você vai ficar sabendo das novidades. E tem mais uma novidade legal, Otton, que é um livro. Opa! O livro. Tem coisa nova aí, não tô sabendo. Depois da expedição antártica, voltei bastante motivado pelos colegas lá, tripulantes. Falaram, pô, Giovanni, você precisa divulgar mais esse conhecimento, essa informação, para mais gente ter ali fácil acesso, né? Então o objetivo é ajudar, é levar conhecimento, um pouco disso que eu passo nos vídeos, que eu tento passar para o pessoal. Porque não é que ele vai saber fazer a meteorologia, não vai precisar mais do meu trabalho. Não é, a meteorologia tem tanta coisa para a gente aprender. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, eu trabalho há 20 anos e estou aprendendo sempre. Eu mostrei algumas travessias recentes e estou aprendendo sempre. Perfeito. Então o livro vai ser uma base para você conseguir interpretar as previsões muito melhor. Legal. Para não olhar o pé da letra, o número que está ali, né? Você precisa entender um pouco. Então é para ajudar nesse planejamento. Você vai entender o macro, micro, a atmosfera
ela é meio caótica, mas ela tem uns comportamentos que se repetem, uns padrões. Então eu tento mostrar esses padrões e qual a variação desses padrões que a gente pode encontrar. Então fica mais fácil você interpretar as previsões de tempo, olhar, então essa alta que está vindo aqui atrás da frente fria, depois ela vai para a alta de Santa Helena, ela é uma alta transiente, não é uma alta que vai ficar parada. Então o vento vai dar uma ventania, mas depois melhora, depois o tempo... Sabe, entender um pouco dessa dinâmica ajuda a interpretar as previsões. Muito bom. E diminuir a chance de ser surpreendido com alguma coisa que você não deseja, né? Muito bom. E o livro tem previsão de lançamento já? Olha, a gente tem um prazo de 1 ano para lançar e nós estamos buscando parcerias. Parcerias para ajudar. Por quê? A gente já está quase todo escrito, mas a gente, em meteorologia, eu sempre senti que uma imagem... no marketing, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Na meteorologia, acho que fala mais do que 10.000 palavras, né? Você lê um texto de previsão de tempo e você olhar uma imagem daquele vento se movimentando é outra coisa, né? Então a gente quer caprichar bastante nas ilustrações, talvez ilustrações 3D, isso tem um custo alto. Então a gente está buscando parcerias para bancar um livro bem legal. Legal, muito bom. Vamos conversar e assim que tiver o livro pronto, vamos divulgar aqui nos canais do Flip Talks. Tem mais um motivo para o Giovanni voltar com a gente. Então vamos encerrando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Giovanni, pela participação, pela parceria. Que a gente continue com esse trabalho bacana que a gente faz, trazendo conhecimento e desenvolvendo as pessoas do mundo náutico. Valeu, Otto. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, pessoal. Então é isso aí. Estamos encerrando mais um Flip Talks. Vão estar disponíveis no nosso canal no YouTube, no canal do Flip Boat Club no YouTube. E vamos divulgar também através dos nossos canais do Instagram e Facebook. Muito obrigado. Embarque nessa com a gente. Bons ventos e bons tempos. Paramos.